Está no ar pela Rádio Trianon, Torcida Paulista. Debates inteligentes sobre temas atuais do futebol, com a participação de torcedores como você. Torcida Paulista. Boa noite para todos que nos ouvem pela Rádio Trianon AM 740, pela internet www.radiotrianon.com.br e pelo aplicativo Tanin no smartphone. Iniciamos agora a edição desta semana do Torcida Paulista, que tem o oferecimento de Dicê Engenharia, Tuxpan Cozinha Mexicana e Panam Cozinha Empório das Américas e Instalcom Telecomunicações Limitada. Temos a enorme satisfação de contar com a presença em nosso estúdio na noite de hoje de Igor Mendonça. Boa noite, Igor Mendonça. Boa noite, amigos. Temos também a grande satisfação de contarmos com o João Pires. Boa noite, amigos. Estamos aí. E vai, Lusa! Considerando-se o fato de que os recursos no Torcida Paulista, os recursos econômicos pululam, trouxemos uma pessoa da Europa. Boa noite, João. Boa noite. Muito bom. João, de onde que você é? Sou de Lisboa. Lisboa, mais um corintiano em Lisboa. Obrigado, João. E também, já que temos recursos, trouxemos de avião de Santos, Marco F. Boa noite, Marco F. Boa noite, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui de novo. Muito bom. Convidamos a todos para que nos acompanhem e participem desta edição. Os ouvintes poderão participar do Torcida Paulista ligando no 11 3289 3580 ou via Facebook, Torcida Paulista tudo junto. Estamos aguardando-os. Passemos agora as notícias dos principais clubes de São Paulo. Iniciemos pela Lusa. Portuguesa. Momento de emoção no programa. Esta semana quem redigiu a pauta foi João e vejo que a manchete da Portuguesa tem 6 páginas. João, resumidamente, o que podemos falar da Portuguesa? Quase não tendencioso esse João Pires aí, né? Não sei. Silas é o novo técnico da Portuguesa. O profissional que estava sem clube desde fevereiro de 2014 foi confirmado no final da manhã de quinta-feira pela diretoria rubro-verde. Um dia antes havia demitido o técnico Marcelo Veiga. O time soma apenas 12 pontos em 14 jogos e ocupa a 18ª colocação na tabela do Brasileirão da Série B. A Lusa joga só na próxima terça-feira contra o Luverdense. Meus amigos, trocar o técnico vai ajudar a Lusa, Marco F. Eu confesso que não estou acompanhando de perto o campeonato. Por quê, seu Marco? Talvez porque eu não tenho... Porque a Lusa não é importante. Questões cardíacas. Não, a Lusa não é importante. Não é verdade. Não é verdade. Eu tenho muito carinho pela Portuguesa. Né? Eu assisti grandes jogos no Canindé. Me fala um. Eu assisti um Corinthians e Atlético Mineiro. Né? Mas você não assistiu a Lusa lá? Os jogos da Portuguesa eu não assisti no Canindé, mas já assisti no Pacaembu, né? Eu tenho muito carinho pela Portuguesa e lamento profundamente a situação desagradável que ela passa. E tomara que, efetivamente, a chegada do Silas, que é um técnico que mostrou um bom trabalho em outras equipes. No Havaí, né? No Havaí ele fez um ótimo trabalho. No Havaí também. Aquele time de Santa Catarina, como chama? O time do Guga também. Mostrando minha profunda ignorância, o Silas ele teve destaque recentemente, estou falando sério, não estou sendo irônico, mas ele teve destaque no Manchester. Não, ele foi em qual equipe que o Silas há pouquíssimo tempo está sem microfone? Não, está... Fala mais próximo. Tá. Então, há pouco tempo o Silas se destacou numa equipe, eu estou solicitando a ajuda dos amigos aqui, eu não estou... Acho que foi o Havaí, né? Foi o Havaí? A última equipe que ele... É, uma boa campanha, a campanha convincente. Ele é um cara sério. Havaí, né? Ele é um cara sério. A campanha do Havaí, ele chegou a ser técnico do Flamengo, quer dizer, todo mundo foi técnico do Flamengo, mas Você conhece o Flamengo, João? Já ouviu falar do Flamengo? Já ouviu falar do Flamengo. Muito bom. Ô, João, na semana passada a gente estava falando justamente do enfraquecimento do futebol paulista, né? Se você pegar na primeira divisão só tem os 4 maiores, né? Sim. E seria muito bom que a Portuguesa voltasse. Eu Sem tenho dúvida. muito carinho pela Portuguesa. Eu acho que no momento a gente tem que torcer para não cair para a Série C, né? Concordo com o Igor. Porque eu acho que não sobe. Brincadeiras à parte, a Portuguesa está numa situação a qual nunca se viu.
definitivamente. Qual a posição dela na tabela? 18ª. 18ª? Não, a prova maior de que a Portuguesa é levada a sério é que tem um grande destaque aqui no Torcida Paulista. Verdade. E o fato é que era um grande celeiro de jogadores. Sim, sempre foi. Citamos aqui. Quer dizer, então, Zé Maria, Basílio, isso, jogadores que foram pro Corinthians, jogadores que foram, não foi revelado pela Portuguesa, mas foi revelado para o futebol de... O Leivinha? Não, o capitão. O capitão, sem dúvida nenhuma, não. Recentemente tem o capitão, tem o Zé Maria, lateral direito, tem o Zé Roberto, lateral esquerdo. O Galo. O Rodrigo Fabri. O Galo, o próprio Galo. O Galo. É que ele fez um bom jogo, uma boa temporada ou duas no Santos. O Denner nem se contesta, né? O Denner era seria a estrela da Copa de 94. Portuguesa, né? Eu não confesso também que não acompanhei a campanha da Portuguesa nas últimas Taça São Paulo, Copa São Paulo, né? A Portuguesa sempre teve boas equipes nesses torneios e não tem. E não tem. A Portuguesa é a dona da melhor campanha da história da Copa São Paulo. Acho que ninguém bateu. Foi 91. Por que a melhor campanha? Porque ganhou todos e... Ganhou todos de goleada. Por causa do Denner. Do começo ao final foi 4-0 contra o Grêmio. Essa foi a única Copa do... Era Denner, Tico, Simval, centroavante que jogou em algumas equipes, né? Aí. Simval, Marujo? Não. Simval, Marujo do Mar, não. Ponto de interrogação. Não, definitivamente. Mas acho que é uma coisa que todo mundo repete, né? Acho que a Portuguesa é o segundo time de todo mundo. Sim. Né? O Paulista todo mundo tem muito carinho pela Portuguesa. Eu vi, viu, Marco? Eu fui ao Morumbi na final contra o Grêmio em 1996. Cheio de gente de todas as... Nunca se viu isso, viu, João, meu primo? Vou te contar essa história. Você tá bem hospedado, João? O hotel disponibilizado pela Torcida Paulista é um hotel que supre as suas necessidades, não? O programa pagou uma passagem de ônibus ou de avião pra você? Por acaso vinha nada. Você viu a nada? Vim nadando. É que a coisa tá preta aqui. Bloquearam o canal. Teve um clássico hoje, meio-dia, Benfica e Arsenal. E qual foi? Não sei qual foi. Você não assistiu, né? Não, fez muito bem. Não tinha Wi-Fi. Fez muito bem. Primeiro tempo acabou 4-0. O Arsenal. Parecia o Brasil. A Alemanha, 4-0. Não, o Brasil já estava assim. Já estava assim. É verdade. Eu perdi a conta, não tenho. O Benfica estava melhor. O Benfica estava melhor que o Brasil. Acabou 5-1. Mas o importante é que o Benfica ganhou o campeonato no ano passado. É verdade. Benfica é um time, é a maior torcida. É a maior torcida mais 50% dos portugueses torcem pelo Benfica. Proporcionalmente uma das maiores do mundo. Benfica, Boca Juniors, no México, Igor, me ajuda? América. No Uruguai também, o Uruguai tem 2 milhões de habitantes, tem um time. O Danúbio? Tem 300 mil também, proporcionalmente não quer dizer nada, João. A Luverdense, sabe por que ele fala isso? Ele fala isso porque torce pro Corinthians. Como é que chama a Luverdense? Numericamente é uma das maiores torcidas do mundo. A cidade do Luverdense? Lá em Luverdense proporcionalmente disparado. O Iracemápolis Futebol Clube consegue reter em 70%. É impressionante como vocês vão contra as minhas afirmações desse time. Juca, avancemos, falemos do time do Edson, o Santos. Igor, você que é um profundo admirador do time do Edson, o que temos do time da Vila? O Santos. O Santos entra em campo contra o Internacional neste domingo às 6h30 de Brasília. Horário horrível, hein? Eu gosto. Me agrada. Gosto de misto quente. Melhor que as 10 horas, né, para ser mais exato. Em Itaquera, cara. Com o problema do 10 horas. É verdade. Né? E o das 9 do sábado também não me agrada, não. Marco, você se recorda que... Então 1 da tarde na Copa do Mundo. Me foi bom esse... Teve Copa do Mundo, cara? Onde foi essa Copa do Mundo? Eu tava viajando. Né? Você se recorda que tinha jogo domingo de manhã às 11 no Morumbi? Eu fui em vários. Mas eu me lembro. Também fui. Muito bom. Vamos lá. No estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o time descansado, já que poupou todos os titulares até o goleiro Aranha na partida diante do Londrina na última quarta-feira pela 3ª fase da Copa do Brasil. Igor, me diga uma coisa, você que é um profundo conhecedor
do time da Vila. O Santos tem chance contra o Inter? Eu assisti os 2 jogos da Copa do Brasil, o do Santos e o do Inter. O de quinta-feira? O de quarta e de quinta. O de quinta, o Santos não dá pra analisar porque ele jogou com todos os reservas, né? Então não dá pra fazer uma análise bacana. Aliás, eu achei isso não consegui entender. Cara, eu também não consigo entender porque, assim, a Copa do Brasil é um campeonato importante. Eu queria entender. E o Santos se deu mal, porque o Santos perdeu. E é assim, ó, vai que os caras vão lá na Vila e ficam fechados. Montou uma retranca, né? Mas a sorte é que fez um gol. Foi 2-1. Então, 1-0 aqui. Eu não gosto desse total. tipo de postura, sabe? Então, mas é uma ele postura arriscou, arrogante, né, cara? E arriscou demais, porque o Londrina, mesmo estando na Série D, ele é o atual campeão paranaense. Né? Eu acho que. Eu queria entender um pouco melhor o que ele quis fazer. Se é lançar a molecada, se é ganhar um mérito. Eu não sei se eu entendo muito de preparação física, mas eu estava assistindo uma partida de vôlei outro dia. Meu, esses caras do vôlei, eles jogam 5 horas seguidas e jogam no dia seguinte. Né? O jogador de futebol joga na quarta-feira, né? E aí ele tá cansado para jogar no domingo. Eu acho que tem uma coisa errada, porque o esforço que o cara faz para jogar vôlei eu que não entendo nada, acho muito mais... É que a distância que eles percorrem hoje em dia é uma brutalidade. Existe esse medidor da Rede Globo. A maioria dos jogadores percorrem mais de 9 quilômetros. E é 9 quilômetros... Chega a 13. Exatamente, mais de 9. Mas uma pessoa, um atleta amador, né? Um corredor, desses caras que gostam de correr, o cara corre isso por dia, pô. Mas é que não existe frenagem, não existe impacto, não existe... Eu vi uma entrevista do Vampeta no Bola da Vez, na ESPN. E aí ele estava falando a respeito disso. Ele estava criticando hoje os jogadores que ficam nessa de quarta, domingo e reclamam que a semana é curta, que eles não conseguem descansar. E ele falou que na época dele, quando eu tinha a oportunidade de descansar, ele falava, não, manda o Rincon. O Rincon é bem mais velho do que eu, porque ele tinha medo do Marco Senna. Marco Senna que foi até no reserva no Corinthians. Né? Ele não conseguiu jogar no Corinthians. Deu azar, né? Deu azar. E aí ele foi pro São Caetano, foi campeão no São Caetano e estourou na Espanha. O Marco Senna jogou em Portugal, não jogou? Ele jogou no Vídea-Real, né? Ah, jogou só na Espanha? Eu acho que foi só na Espanha. Mas vocês estavam a falar do ritmo dos jogadores jogarem durante a semana e não terem só um jogo por semana, é isso? Isso. Você vê o caso da linha inglesa, não é? Ou a Liga Espanhola, eles têm 2 jogos às vezes têm 3 jogos quando estão nas ligas europeias a jogar, não é? 5 ligas lá. Exatamente. Copa da Liga, Copa da. Não, eu estou a dizer isto, em Portugal toda a gente reclama, ou muitas vezes o pessoal a reclamar que quando tem 2 jogos quando está na Liga dos Campeões ou na. Ô João, conta uma piada de brasileiro aí, vai. Isso daí conta uma piada de brasileiro aí, vai. Tem que começar a pensar num. Mas então você. A última que me contaram foi do jogo do Brasil com a Alemanha. Não, mas então conta essa aí. Não, mas se você vai pensar, João. Não, mas contar essa vai ferrar. Você vai pensar, João. Vão ficar emocionados. Daí você. Sobre o Inter tomou um vareio do Ceará na quarta-feira. Foi 2-1. O Inter é um time foi curioso, pior que o Santos. Eu ia fazer essa mesma observação. Foi O Inter é um time estranho, porque desde 79 que ele monta 35 anos de Ele é o eterno favorito, né? Ele é eterno favorito. Ele não ganha desde 76 o campeonato. 9, né? O último, né? 79. 79. 7-6 em cima do Corinthians. O programa começou em 80, não foi? Esse programa? Não, esse programa é de 1912. 12. Então, era um menino chamado Charles, que daí ele teve um filho que chamava Miller, aí vem Charles Miller, ele vinha aqui na Rádio Trianon. Juca já era o operador à época. Mas enfim. The long time. Futebol já se jogava com os pés. Já se jogava. Era futebol. Mas enfim, avancemos. Mas o Inter realmente há 35 anos montando bons times mas se bem que o Inter, Marco F, ele teve um espaço que ele foi vice-campeão brasileiro contra o Flamengo e foi uma espécie de buraco ressurgimento do Inter, que o Inter desde 79, desde o N. Andrade, se bem que é o único time que tem ganhou a Copa do Brasil em cima do Fluminense em 90. Ele é o único time ele não tem paulista. Não ganhou nenhum paulista. Ele está em verdade. E é um dos maiores vencedores do Campeonato Gaúcho. João, você falava da proporcionalidade. Você que é um acadêmico, eu não posso deixar
passar em Albis a questão da proporcionalidade. Sim. Você acha, falando em proporcionalidade, qual que é a maior torcida no Paraná? Torcida da Portuguesa, talvez? Eu acho que... Estou com os números aqui. É do Corinthians. Com certeza é do Corinthians, do mesmo jeito que o Nordeste inteiro é flamenguista, né? O estado do Paraná, 26,7% são corintianos, contra 15,77% de... o que? Atlético Paranaense, 7,72%, Palmeiras, 7,34%. Então, curioso isso, quer dizer, então, a sua regra da proporcionalidade local... não funciona no Paraná. Proporcionalidade sólida não funciona no Paraná. Aí eu deixo uma questão, por que o futebol é tão fraco no Paraná? Mas o futebol é tão fraco assim? Se você pegar historicamente dois títulos, né? O Lela, que ganhou em cima do Bangu em 85, e o Atlético Paranaense, que ganhou aí. Que tinha aquele gênio chamado Cocito. Se não fosse Cocito, aquele homem, aquele jogador habilidoso... Que o Benfica tentou contratar diversas vezes. É verdade. O que falam de Cocito na Europa? Na Europa, João. Você ouviu falar em Cocito? Não, João, por favor. Conheça o cozido agora. Tem o Cocito e o assado, mas o Cocito você não conhece. Você sabe que mas enfim, o Cocito é de Batatais. E o nosso amigo Pedro jogava bola com o Cocito. O apresentador principal desse programa aqui já jogou bola em Batatais. Sim. Você foi recebido certa feita por uma banda banda da Polícia Militar. É uma história. É uma inverdade. Machinha, tudo. É uma inverdade. Mas nos intervalos ele roubou maçã no pomar. Isso pode meio desagradável. Seria possível caso algum dia estivesse em Batatais, mas eu nunca estive em Batatais, então a situação fica um pouco complicada. Mas enfim, avancemos, falemos agora, Juca, do time do Lorde Luiz Felipe, o São Paulo. São Paulo. Salve o tricolor paulista. João, fale-nos da expectativa de Kaká em campo hoje. O Departamento Médico do São Paulo vetou o Kaká para o jogo de hoje. Vetou? Vetou. Diante do Criciúma no Morumbi. O meia não conseguiu se recuperar da lesão na panturrilha direita e não irá nem para o banco de reservas. Aliás, ele não está nem no banco de reservas porque o jogo está acontecendo e está 0-0. O São Paulo chegou a promover, né, até amanhã de quinta-feira a presença do camisa 8 no jogo, mas acabou retirando a promoção do site, o que inclusive afastou a torcida do Morumbi. Igor, você está usando uma camisa do Cosmos? Sim. Cosmos. Ainda existe o Você Cosmos? jogou no Cosmos? Não? Sim. Não, infelizmente não. O Edson jogou, né? O Edson jogou. O Edson. O Arantes. Aliás, João, eu tenho uma relação de jogadores aqui com os seus respectivos apelidos e depois eu vou te perguntar o nome desses jogadores. Não. É uma seleção. Por favor, vamos. Estou querendo me pegar. A seleção... Os que jogaram no São Paulo. Tudo bem, mas depois você termina e você vai me responder todos os clubes aqui. Então, a seleção que nós montamos aqui é Neneca, Cafu, Moser, Lúcio e Branco. Então vamos lá. Como é que chama o Neneca? É Nenê, mas daí o apelido era Neneca. Nossa, a menor ideia. Cafu não posso a menor ideia. O Cafu é Ricardo, né? Não, o Cafu é Marcos. É Marcos. Né? O Neneca chama Hélio. Né? E o Moser? Não, o Moser do Flamengo? Gentilmente eu vou fazer uma pergunta ao nosso amigo originário de Portugal. Qual o nome do jogador Emerson? Emerson. Não é Márcio. É uma pergunta fácil. O Emerson Márcio. Uma pergunta fácil. Difícil. Pô, nós estamos falando de São Paulo. Tá estragando tudo aqui. Bom, depois a gente continua. Mas enfim, é que, olha, eu lamento que já tenhamos investido pesado na presença do João, ele fique tumultuando o programa. João, existe uma pauta que deve ser seguida. O cara não tá colaborando. Mas, João, qual que é a sua expectativa em relação ao jogo do São Paulo? Eu estava à espera que o Kaká fosse jogar, não foi, então acho que... Você... Neste momento tenho dois colegas meus lá a torcer pelo São Paulo. Se está 0-0 estou com pena deles. E João, o que você acha que o São Paulo belisca uma vaga da Libertadores?
João eu, né? João eu. Tá confuso. É o João Confuso, né? Tem Marco, João Nacional. João Nacional e João Internacional. Eu ainda acho que o São Paulo belisca uma vaga na Libertadores, porque o Muricy é um técnico que sabe moldar times como esse do São Paulo, cheio de estrelas. É ou era? Ele é. E as estrelas são estrelas ou foram estrelas? Eu acho que uma estrela ela não se apaga, né? Mas ela... Partindo-se dessa premissa, chamemos o Zito. O Zito foi uma grande... Não, mas, por exemplo, eu pessoalmente, quando eu vejo a torcida do São Paulo gritando o nome do Luiz Fabiano, né? O Luiz Fabiano é um cara que ele não ganhou nada no São Paulo. Ele não ganhou nenhum título no São Paulo. Ele ganhou Ele ganhou, acho que o Rio São Paulo. Ele ganhou o Rio São Paulo e ganhou aquela que ele ganhou a Sul-Americana. Que ele não jogou a final, né? Sul-Americana. Ele não jogou Só a final. isso. Todos os grandes títulos do São Paulo ele estava fora. Não, eu vou além. Luiz Fabiano, ele teve um título na passagem dele pela Espanha. E ele não estava em campo. Luiz Fabiano é um jogador... Daqueles azarados, né? É um jogador que... É azarado ou amarelo? Talvez amarelo. Mas por isso que eu Mas essa questão de torcida, Marco, acho que é difícil você avaliar, porque não me vem à cabeça mas no Corinthians, mas o Corinthians também deve ter jogadores que não jogaram, não ganharam nada, mas a torcida ama, né? Não me vem nenhum aqui à memória. Mas a Portuguesa tem jogadores que não ganharam nada, não fizeram nada, a torcida Mas o Rogério tem, Ceni, outro dia eu estava ouvindo Hollywood? Eu estava ouvindo um programa numa rádio concorrente com um desses apresentadores pouco conhecidos, desses Milton Neves, esses caras que ninguém menino promissor. Começando agora. Ninguém ouve, né? E o pessoal estava falando que o Rogério Ceni passou da hora. Né? Eu acho que ele tinha que ter parado já. Porque ele continua sendo um bom goleiro, mas ele já não tem os reflexos que ele tinha. Sim, não dá pra ter. Ele tem 460 anos. Não tem. Eu acho ele muito bom na reposição. Poder trabalhar no Carrefour. Ou foi. Trabalhar no Carrefour para colocar lata de ervilha. Mas olha, o Rogério Ceni foi um dos melhores batedores de falta que eu já vi. Foi o melhor repositor que eu já conheci. Futebolístico, Marco F, não. Melhor repositor. Mas eu acho que também as lesões elas vão impossibilitando o performance pretérito, performance passada. Engraçado que o Rogério Ceni ele não teve muitas lesões, né? Ele não teve uma carreira marcada por lesões. Recentemente ele quebrou o pé, mas foi um acidente, né? Ele quebrou o tornozelo, mas isso ele não teve uma carreira. Não foi nem no jogo, né? Foi em treino. Foi fora. Ele não teve uma carreira marcada por grandes lesões assim. Mas ele é um cara muito dedicado, né? Ele é ótimo profissional, ótimo profissional. Como era Emerson Leão. Emerson Leão era uma pessoa que... como é o nosso português Cristiano Ronaldo. Não sei se vocês sabem, mas eu vi uma entrevista do Felipão. Cristiano Ronaldo. Onde? Esse que você não quer no Corinthians. Onde que joga esse... Mas ele foi contratado pelo Corinthians? Não. Mas o Banco Felipão, do Lodeiro? Banco do Lodeiro. Ele falou, o Felipão afirmou categoricamente que o Cristiano Ronaldo é um profissional exemplar. Chega antes, sai depois. E um cara muito mais agradável do que ele às vezes aparenta. Mostra, né? Eu vi antes da Copa, eu vi uma entrevista com ele mostrando o que ele faz em Portugal, né? O quanto ele ajuda as pessoas. Ele é da Ilha da Madeira, né? Ele é Madeira do Funchal. Ele é uma pessoa muito mais. Acho que ele vem de uma imagem errada, né? Ele é uma pessoa muito simpática. Não, ele é muito egocentrista, ele é bom jogador, que todos nós conhecemos. E ele, muito bom jogador. É quase o Mourinho dos jogadores. Porque ele é muito bom, sabe que é bom. Não, e enaltece essa parte que é bom, mas que também é verdade que é humilde e tem muito boa pessoa, né? Uma boa pessoa. Vocês viam, não sei se foi cá, badalado de cá ou não, quando ele estava para entrar com as crianças no Mundial e cumprimentar toda a gente e assinar. Não, a prova maior que uma pessoa pode ser muito bacana fazendo sobrancelha é o João Pires. Que o João Pires faz sobrancelha também, ele fica olhando pro telão aqui durante o programa e tal. Ele e o Rogério. O Rogério não veio. Que acho que tá na manicure, parece. Não, eu acredito que não. Mas enfim, meus amigos, a pergunta que eu faço é o seguinte. Há muito um time não juntava tantos jogadores
renomados como o atual São Paulo. No Brasil é verdade. Então nós temos Pato, Ganso, Luiz Fabiano. Nossa, pensei que você ia falar galinha, Pato, Ganso, galinha. Pato, Ganso, Luiz Fabiano. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: por favor, um grande time com estrelas que deu certo. Qual vocês se... Palmeiras de 96, Esse Corinthians é o maior caso. Palmeiras é o maior caso. É o maior caso. O primeiro semestre. O primeiro semestre. Não, o Palmeiras de 92, 93 também. Mas, meus amigos, foi campeão brasileiro. Meus amigos, mas eram jogadores em ascensão. Luizão querendo mostrar... Luizão, Rivaldo de Janeiro. Jogadores consagrados, talvez o Marco Antônio tenha razão, né? Você pegar o cara pronto. O Grêmio fez isso, né? Com o De Leon, né? Contratou um monte de cara, não dá certo. Corinthians de 85? Corinthians de 85. Faz Que é Dunga, né? Tinha Dunga, o De Leon, tinha... Casagrande... Serginho Chulapa. Então... Quando perdeu em 84 pro Santos também já era um... Ou não? Não, 84 quando perdeu do Santos era o primeiro ano pós-Sócrates, jogava o Arthurzinho, o Dunga jogava, mas daí que ocorreu o retorno do Casagrande, o De Leon, foi em 85. Mas veja, o Rivaldo, quando foi pro Palmeiras, ele teve uma passagem muito boa pelo Corinthians e uma passagem apagada. Ele não era o grande Rivaldo. Ele não era unanimidade dos dos 4 jogadores que veio pro Corinthians, que foi o Leto, o Valber. Então, até o Valber e Rivaldo. O Valber na estreia fez 3 gols. O Leto jogou muito também. Então, veja, o Leto jogou muito. Eu não me recordo de nenhum time que trouxe jogadores consagrados há muito e que deu certo. Eu não me recordo. Corinthians 98, 99? Não. Mas não eram jogadores consagrados. O campeão mundial. O Rincon, o Luizão já era consagrado. Olha... Marcelinho era um jogador que tinha dado certo no Corinthians, mas ele... Marcelinho já estava. Nunca foi jogador de seleção, por exemplo. Esses jogadores todos são jogadores de mercado europeu. Concordo com o Ferreira. Mas eu discordo... Mas é muito relativo esse negócio de jogador de seleção. O Real Madrid... Mas pensando no que o Marco Antônio estava falando, eu discordo em relação ao São Paulo. Eu acho que Pato e Ganso, por exemplo, né, o Ganso, ele é muito habilidoso, mas eu não queria o Ganso no meu time de jeito nenhum. Eu queria. Você gostaria? Na Portuguesa, né? Agora, com todo respeito, o Ganso é uma questão bacana de se colocar na mesa. Ele é um grande jogador ou ele... Você fala Ganso na mesa, eu tô imaginando... Porra, eu tô com fome. Isso é um jantar, Pato com laranja... Manda trazer o Guaraná aí, Ganso na mesa. Paulo Henrique, ele foi um grande jogador 2010... Cara, ele fez uma jogada que eu acho que é a jogada mais genial... Uma jogada meio idiota, mas genial, que foi aquela história do escanteio que ele bateu e ficou parado. Né? Então ele é um cara que tem alguns lampejos, mas, ele eu sempre digo que, acho que o óbvio, né? O craque, cara, é aquele cara que joga quando precisa, que decide, entendeu? O Ronaldo, gordo do jeito que ele tava, no final da carreira ele fez aquele golaço na Vila Belmiro, entendeu? Não, depois daquela lesão também, nunca mais. Tem jogador que aparece quando precisa. Olha, o Neto, em 1990, eu não tô... Não tá exagerando. Não, o Neto... Ele ganhou sozinho. É verdade, ele ganhou sozinho aquele time. Sozinho. Jacenir, Fabinho, Mauro Van Basten. Quer dizer... Mauro Van... Não, ele ganhou sozinho. O Maradona, em 86. Existem jogadores... Por exemplo, em 1987, na semifinal do Campeonato Paulista, o Edmar fez 5 gols. Contra o Santos. 5 gols! Quer dizer, só que daí... Com todo respeito, Edmar, ótima pessoa, amigo do Careca, de Campinas, tal. Mas veja, na hora da final ele desapareceu. Quer dizer, existem jogadores que são jogadores fundamentais. Aí eu vou falar algo bastante polêmico. Fala. O Neymar. O Neymar é um cara, que... Em qual situação ele foi decisivo? Olha, veja só, Marco, eu nesse ponto aí eu não sei se eu vou concordar com você. Se porque você não eu fui aqui, eu vou embora. Eu vou apanhar, né? Eu não aceito. Marco, veja, primeiro que o Neymar é um menino, essa avaliação eu acho que ainda vai ficar um pouquinho mais pra frente. Mas em momentos que ele estava em campo, eu fui um grande crítico do Neymar, quando ele apareceu. Eu falei, esse cara nunca vai dar nada, esse cara nunca vai chegar aos pés do Messi, esse cara no dia que sair do Brasil não vai fazer nada. E ele
nos últimos tempos, inclusive na própria Copa do Mundo. Vamos e convenhamos. Ele foi o melhor do Brasil. Ele foi o melhor do Brasil. Disparado. Disparado. Mas ele é o melhor jogador do Brasil. Disparado. Mas o que eu julgo, será que ele não é um cara, simplesmente um cara muito habilidoso? Muito habilidoso, muito além do que... eu não sou maluco, quer dizer, adoraria que ele tivesse... Mas um cara muito habilidoso, Marco, ele pode ser decisivo. Mas o que ele não está falando é o seguinte, é interessante o que ele está falando. O que ele está falando é o seguinte, existem os jogadores que são até funcionais, grossos, funcionais e os jogadores que dão espetáculo. Por exemplo, Cafuringa. Cafuringa dava espetáculo. O Edu, ponta do Santos. Esquerdo. Dava espetáculo. Mas existem jogadores... Serginho Chulapa é um jogador funcional. Você falou do Marcelinho. O Marcelinho, se você comparar o Marcelinho com o Neymar, o Marcelinho não engraxa a chuteira do Neymar em relação a... Só que o Marcelinho ele fez coisas decisivas, né? Fez. Mas será que ele não é muito novo para fazer esse tipo de avaliação? Mas é isso talvez, que nesse talvez ponto, eu acho que o Neymar tem uma carreira pela frente. Meus né? amigos, e o Messi? E o Messi é tudo isso? O Messi é tudo isso? Porque, já que vocês estão falando que o Neymar nós não podemos julgar... Pelé foi bom mesmo? Vocês estão questionando já. Eusébio jogava. Você sabe que o Eusébio é muito interessante. Onde que nasceu Eusébio? Nasceu em Moçambique. Não, essa é a história que contam, mas não é a verdadeira. E entrou em Portugal com o nome de menina. Não. Você sabe que até é interessante, o Torcida Paulista vai trazer à tona a verdade. Eusébio vem aqui? Não, o Eusébio, ele não é de Moçambique. Ele não é de Moçambique. Eusébio nasceu na cidade de Sorocaba, e ele não passou na peneira do Corinthians, então tinha o juvenil do Corinthians. Treinava no São Bento. Ele treinava no São Bento, não passou, desiludido, pegou um vapor, daí foi pra... E daí ele não entrou com o nome de menino em Portugal. Isso ele revelou no programa de 6 de setembro de 84. Exatamente. Então temos a gravação, né, Juca? O Juca vai colocar a gravação daqui um minutinho. Então tá bom. Meus amigos, avancemos. Falemos agora da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. João, você que está custando tão caro para o Torcida Paulista, trabalhe um pouco. Leia, por favor, a manchete da Sociedade Esportiva Palmeiras. Como já é a tradição, o técnico argentino Ricardo Gareca teve de fazer mais mudanças na equipe que enfrenta o Bahia amanhã. No estádio de Pacaembu, às 16 horas, nos últimos treinos, ele colocou Renato, Marcelo Oliveira entre as reservas e manteve o esquema 4-4-2 durante esse jogo. O time testado foi Fábio, Wendel, Lúcio. É Wendel ou Wendel? Olha, é muito simples. João, isso aqui é uma crueldade colocar o time. Fábio, Wendel, Lúcio, Tóbio e Vitor Luiz, Josimar, Wesley, Alione e Felipe Menezes, Henrique e Leandro. Qual desses jogadores você já ouviu falar, João? Nenhum. São jogadores novos. Do Palmeiras. São jogadores muito novos. A gente ouve falar, entendeu? Nem a gente conhece. Por isso não é... Então você não sabe se é Wendel ou se é Wendel. Não é absurdo que você pergunte o nome, porque o Palmeiras está investindo em jogadores novos. Porque o Palmeiras ninguém entende. Curiosamente, João, vamos lá. Curiosamente, Renato, que foi para o banco, renovou o contrato nesta semana e foi um dos destaques do time contra o Corinthians no último domingo. Meu amigo João, você se lembra do Bruno César lá em Portugal? Ele teve uma passagem boa? Teve uma passagem... Ele jogou no... Desculpa, no Benfica, não? Não jogou no Benfica. Jogou, né? Jogou. Eu não sei o negócio com esse cara. Você, por causa falou do Fábio, do Luís Fabiano, eu lembro que ele tinha jogado no Futebol Clube do Porto. Jogou no Porto. Jogou no Porto. Jogou rápido no Porto e foi para a Espanha. Jogou. Agora o Bruno César, você se recorda? Não me lembrar, não. O Bruno César, ele foi o melhor jogador naquela final de 2010. Ele quase que venceu o Santos sozinho. Sim. Seria uma vitória épica. Jogou muita bola no Corinthians. Ele venceu o Santos sozinho. É verdade que o Santos... mas enfim. O fato é que ele foi para Portugal e esqueceu o futebol. Mas do mesmo jeito,
Foi o futebol ficou no Oceano Atlântico. Mas do mesmo jeito que o João não lembra dele, no Porto, se ele sair do Palmeiras agora, os palmeirenses também não... Mas qual a situação dele? É verdade. Ele tá lesionado alguma coisa ou ele tá... Ele tá gordo. Ele tá gordinho. Ele tá gordo careca, uma coisa que eu nunca vi jogador. Ele tá gordinho, Aí ele teve uma passagem curtíssima, e aí foi para a Arábia. Os caras vão pra Arábia, cadê o Valdívia? Ele apareceu. O Valdívia sumiu, o pai dele mandou um e-mail. E o pai dele sabe onde ele tá, meu. Mas o que aconteceu com o Valdívia, hein? A diretoria do Palmeiras é uma coisa estranha. O Paulo Nobre parece ser um cara muito sério, né? Só que tem alguma coisa errada. Cara, porque estão acontecendo coisas inacreditáveis. Não, o Palmeiras, por exemplo. Continua, né? É? Continua no Palmeiras. Aliás, historicamente, acho que o Corinthians e o Palmeiras sempre foram os times mais mal administrados, né? Desorganizados. O Palmeiras está abusando. Nós estamos no ano do centenário do Palmeiras. Nenhum evento, nada. Teve um evento na quarta. Né? Um jogo amistoso. Não, mas veja, pegar a grandeza do Palmeiras, trazer o time reserva da Fiorentina, quer dizer, e colocar como se tivesse vencido uma taça. O Palmeiras é muito grande, não pode. Eu acho que falta um pouco mais de destaque no marketing. E as brigas nos bastidores é que mata o Palmeiras. E existe a possibilidade mesmo que eles estão falando do segundo turno, o Palmeiras já jogar na Arena? Eu ouvi que sim. Mas, inclusive a volta contra o Corinthians já ser na Arena. Aliás, que coisa fantástica. Isso me pareceu, assim, com todo respeito ao Palmeiras, me pareceu... eu não vou usar linguagens baixas aqui, mas me pareceu uma jogada de marketing. Acho que, sinceramente, acho que não dá. Eu passo lá todos os dias. A Arena Corinthians, pra quem olha de fora, aquilo não vai ficar pronto. A Arena Corinthians não está pronta, entendeu? Mas eles têm uma briga entre W Torre e Palmeiras, né? Enquanto não for decidido. Eu acho que até o setor do... Tem alguns setores que não pode ser negociado. Número de cadeiras lá. Então, quantas cadeiras vão... Camarote, eu achei esquisita essa história do Palmeiras ter... É claro que alguém tem que assumir, mas a diretoria do Palmeiras ter assumido as cadeiras quebradas na Arena Corinthians... Foi um acordo, né? Não, foi um acordo, mas quer dizer... Achei honesto. Honesto, mas quer dizer, você continua permitindo que os marginais... Dá margem, né? Você fala, vai lá e quebra que a gente paga, né? Eu não sei como se resolve isso, mas é justo que o Corinthians... Aliás, o STJD compreendo a sua posição. Quer condenar o Corinthians também. Né? Na terça-feira... é ridículo, né? Você viu essa, João? Não vi. O Corinthians foi indiciado também como responsável pela destruição do... Pelo STJD. O Palmeiras e o Corinthians podem perder mando de jogos. Por causa das cadeiras quebradas. Das cadeiras na Arena Corinthians. Eles vão ter que identificar... Quem quebrou? Sendo que todas foram quebradas no espaço reservado ao Palmeiras. Mas tem um esquema no Corinthians que eles identificam por setor. Se você entrar, você consegue achar você no estádio. Vocês chegaram a ver isso. A cadeira não é marcada? Google Maps. Ué, quem comprou aquela cadeira? Não, mas além disso, João... Se dá pra fazer isso, dá pra identificar quem quebrou? Eu acho o seguinte, precisamos terminar com essa impunidade. Impunidade na sociedade, impunidade nos campos. Se a pessoa quebrou alguma coisa, ela tem que pagar. Quer dizer, então, seja o torcedor do Corinthians, eu já vi espetáculos lastimáveis da torcida do Corinthians. De todas as torcidas. Todas as torcidas. Quer dizer, então, a torcida portuguesa, por exemplo, é uma torcida muito violenta, né? Por incrível que pareça, é uma torcida temida. É uma torcida violenta. O pai de Marco F falava, xinguem todos os torcedores adversários, de uma forma educando para o futuro, menos os torcedores da Portuguesa. Eu trabalhava no laboratório fotográfico e quando a Portuguesa estava para subir, e aí estava passando a Batalha dos Aflitos e Portuguesa e Santa Cruz, né? Não, naquele ano a Portuguesa quase caiu. Um quadrangular para subir. Não, naquele ano não. No ano da Batalha dos Aflitos, eu tenho certeza. Será que era para não cair então? E aí era para não cair. E aí no laboratório chegou um repórter esportivo e tal, e quanto tá o jogo? Falei, a Portuguesa tá se dando mal e tal. Ele falou, tomara. Falei, mas por quê? A Portuguesa, né, tem a simpatia de todos. Aí ele falou, é a torcida mais violenta de todos. E o pior, eles atacam a imprensa.
tipo, o que acontece lá, eles colocam a culpa na imprensa. E aí ele falou que ele torcia sempre contra a Portuguesa por causa disso. É que o que eu acho é o seguinte, trabalhar. veja, agora falando sério, a gente brinca bastante aqui, eu entendo um pouco a torcida da Portuguesa ser contra a imprensa, porque a questão é o seguinte, todos os torcedores têm que ser respeitados, todos. Então o torcedor do 15 de Piracicaba tem que ser respeitado, porque ele gosta daquele time, independentemente dos êxitos que aquele time tem em campo. E muitas vezes a imprensa apresenta algumas agremiações de uma forma jocosa. Aliás, eu tenho uma frase que eu ouvi uma vez que eu gosto bastante, que é o seguinte... Uma coisa, outra coisa. Não, brincadeira é legal quando todo mundo gosta. Então, por exemplo, você torce para a Portuguesa. Se o Corinthians ganha da Portuguesa, né? Eu posso brincar com você? Posso. Desde que aquela brincadeira não seja uma coisa exagerada, uma coisa que humilhe, né? Aí perdeu o sentido. Perdeu o sentido. E eu imaginar que o fato de eu ser corintiano só os corintianos são inteligentes. Eu estou querendo dizer que, sei lá, são 30 milhões de corintianos e no Brasil tem 170 milhões de burros. Né? Então, a gente tem que respeitar os outros. Temos que respeitar, sobretudo as crianças. Porque, por exemplo, eu nunca ofendi um São Paulino, nunca ofendi um palmeirense tratando de forma jocosa. Com o apelido jocoso. Eu sou professor, eu tomo cuidado na aula. Poxa, quando foi o famoso 7-1 lá, Corinthians e Santos, eu dou aula em Santos, né? Pô, entrei na classe quieto, entendeu? Não era dia. Honestamente, não era. Testemunha que ele nunca bateu em ninguém com soco inglês em sala de aula. Não, eu nunca bati em aluno também, porque os alunos são menores de idade e eles poderiam me matar. Você poderia ir preso, né? Não, eles poderiam me matar. Porque eu tive um professor na faculdade, que ele já falecido, um desembargador, que ele falava: mate a sua mulher, mas não corte um jatobá. Então que é inafiançável. Mas, Juca, atingimos o ápice, o clímax, o auge, o topo máximo do programa. Falemos de alguma agremiação a seu gosto. Corinthians! Salve o Corinthians! Marco F, vou ter que interromper esta bela música de Lauro Dávila. Quais são as novidades do Timão? Então, no final da manhã desse sábado, o Corinthians realizou o último treino de preparação para enfrentar o Curitiba amanhã, no domingo. No centro de treinamento Joaquim Grava, o técnico Mano Menezes fez mistério em relação à equipe titular e até fechou uma parte das atividades. Porém, uma coisa é certa: Jadson está de volta. Igor, sua expectativa amanhã em Curitiba para o jogo contra o Coritiba? 9-1. Jogo difícil. Muito difícil. Jogo difícil pela situação do Curitiba, que está lá embaixo na tabela. Ganhou o último jogo contra jogou o Grêmio. Bem contra o Grêmio, né? Jogou bem contra o Grêmio lá fora. E é uma torcida que sabe perder também, né? É uma torcida que... De gente civilizada. Como todas, né? Estamos falando. Não invade campo. Eu me recordo daquele jogo Portuguesa e River Plate, quando a Portuguesa foi eliminada da Libertadores, a torcida da Portuguesa, em 2006. Tevez jogava na Portuguesa. E eu me recordo da torcida portuguesa chutando o alambrado, tentando invadir. Nossos repórteres aqui, os repórteres do programa foram agredidos. Perigo. Rogério Vidal ficou escondido dentro de um freezer por 3 dias. Até hoje ele está escondido. Não vai sair mais. Fanático corintiano. Igor. Mas, então, voltando ao jogo difícil. Mas eu acredito que o Corinthians vença. Mas lançando uma ponta de polêmica aqui, a gente fala do elenco do São Paulo. Eu acho que o elenco do Corinthians é menos qualificado, mas eu acho que o Corinthians tem mais opções do que o São Paulo. Eu acho que o... Nomes. Não nomes, eu acho que os nomes do São Paulo são mais conhecidos, mas eu acho que os jogadores do Corinthians são mais... eu não sei. Versáteis, talvez, que os jogadores do São Paulo. O São Paulo tem mais estrelinha. Estrelas. Puxa, voltando, o Pato, pra mim. Ô, João, eu não brinco, e agora falando sério, eu não queria o Cristiano Ronaldo no Corinthians, porque o futebol brasileiro não tem
condições de ter uma estrela dessa grandeza. É óbvio que ele é um craque. É o melhor do mundo. Mas a questão é a seguinte, quer dizer, você vai virar refém. O Corinthians, por exemplo... E o Real Madrid virou refém e deu certo. Mas que tem outros jogadores, não, mas, né? E o Real Madrid também imagina o Cristiano Ronaldo jogando com o Jocinei. Não é? O Cristiano Ronaldo querendo ir para Portugal todo final de semana, igual o Tevez fazia. Não foi um pouco o que aconteceu com a seleção de Portugal na Copa? Quer dizer, o Cristiano Ronaldo, coitado, ele jogava com jogadores que não estavam no mesmo nível dele. É verdade. Isso foi uma grande diferença face aos dois campeonatos anteriores, onde havia uma equipa que era montada, que vinha do Manchester, não era? Que era o Nani. O que aconteceu com o Nani, né? Onde jogavam os dois par a par. Depois atrás tinha uma equipa que era o Futebol Clube do Porto, por trás da equipa do Moutinho. E esse homogeneizado, ou seja, a equipa sabia jogar todos os dias, desapareceu porque veio um jogador e a condição técnica da equipa também estava muito fraca. Ô João, é verdade que o Torcida Paulista tem 27% de audiência em Portugal nas noites de sábado? Não? O horário dos jogos do Benfica foi alterado para que as pessoas pudessem ouvir o programa. Esse foi o motivo pelo qual gastamos os tufos para trazer o João Braga. O João veio aqui para negociar, para que a gente possa acertar, para que não atrapalhe a nossa audiência. Ô João, posso fazer uma pergunta para você? Você é imparcial. Quem foi melhor, Pelé ou Maradona? Acho que foi Pelé. Eu tenho uma teoria sobre isso. Mas são dois momentos diferentes de futebol. Sim. O futebol jogado era diferente, é a mesma coisa. Outro dia estava a ver os jogos do Eusébio, não é? Na verdade, o futebol que se jogava é bem diferente. É muito diferente. Este ano, atualmente, é muito técnico, é muito. Eu tenho uma teoria para isso. O Eusébio já pode ser comparado mais com o Pelé. Não, é isso. Aí é da mesma época. Mas o Maradona foi um gênio. Maradona é maravilhoso, mas sem dúvida. A minha teoria é a seguinte: eu acho que o Pelé é o Pelé, né? O resto, né? Tem vários bons jogadores. O Maradona, com certeza, ou quase com certeza, é o segundo. Mas quando ele fala, eu sou melhor que o Pelé, ele já garante o segundo lugar. Sério, porque aí não fica, ninguém questiona se ele é o terceiro. Né? Então eu acho que ele fala que ele é o melhor que o Pelé, porque todo mundo fica naquela dúvida. Foi um pouco o que fez o Bill, que jogava no Corinthians. Que aliás, eu lanço aqui um desafio para o nosso amigo João. Eu quero que você me diga o nome do Bill. Tá aqui na minha relação. Do Bill, João? O Bill, que jogou no Coritiba, no Santos e no Corinthians. E hoje está no Ceará. Tá no Ceará. É um dos expoentes do Ceará. Bill só conheço o Clinton. Deve ser primo. Deve ser Bill Clinton. Ele chama Rosimar. Tudo a ver. Você vê que tudo a ver. Sobre o Maradona, o Karsug falou que para ele o melhor jogador foi o Di Stefano. Né? Foi melhor do que o Maradona Segundo ainda. melhor. Segundo melhor. Foi melhor que o Maradona. Melhor que o Maradona. Não, então, melhor... Ele não falou sobre Pelé, ele falou assim, que eles endeusam muito o Maradona e, na opinião dele, o Di Stefano foi ainda melhor. Qual foi a última vez que o Maradona esteve aqui? O Maradona? Nesse programa? No programa eu não me lembro. Ao vivo ou pro telefone? Quando que o Maradona esteve aqui que eu tava viajando? Não tava. Ele tentou vir outro dia, mas o Juca não deixou entrar. Que não tinha cadeira. Então não cabia na porta. Ele emagreceu. Não tinha cadeira aqui pra ele. Não tem cadeira. São 5 microfones, então o Maradona não pôde comparecer. Mas o Di Stefano, o problema é que os argentinos eles não têm tanta veneração pelo Di Stefano, porque o Di Stefano ele jogou em outros locais. Ele defendeu a Espanha também, defendeu a Espanha. Naquela época podia. Quer dizer, então ele fez toda a carreira. O Maradona também tem o fato de que ele é muito ligado ao Boca Juniors, né? Então, que é o time de massa da Argentina. Ele é torcedor, né? Proporcionalmente é um dos maiores do mundo. O João e sua regra da proporcionalidade. Muito bem, o João, proporcionalmente na sua família portuguesa tem quantos por cento, Dom? Português é 100%, Ferreirão. Né? Só aqui, por exemplo, ó, de 5 pessoas estão nessa mesa, 40% são torcedores da portuguesa. Então essas pesquisas todas que têm saído nos jornais são mentirosas. Nós temos então, olha, onde estamos não estamos em lugar nenhum na pauta, já foi uma bagunça isso daqui. O João, lamentavelmente, criou uma esbórnia aqui nesse programa. Lamentável que a gente pague tão caro para uma pessoa criar bagunça, mas enfim, o fato é o seguinte, o Corinthians então vai jogar e Marco F destacava que o time do Corinthians ele tem uma
muito mais funcional do que o do São Paulo. Eu acho, Marco F., que o São Paulo, o Muricy realmente, eu vou concordar com o João, ele tem o toque de Midas, ele consegue. O Igor está movendo o seu rosto de forma frenética. A grande crise do futebol brasileiro, a gente discutia isso semana passada. Eu acho que é a crise dos técnicos. Eu acho que mas eu não vejo ninguém sabe que nós, torcedores, temos culpa. Nós da mídia. Temos culpa nisso aí. Porque... Não, você tem culpa, eu não tenho nenhuma. Inclusive você vai ser punido. O Muricy quando esteve aqui, o Muricy quando esteve aqui, ele disse que a gente não conhece 5% do que acontece no futebol, cara. Não sei se você está lembrado desse programa. Lembro muito bem. Só que não era o Muricy Ramalho, era o Muricy, um primo nosso que mora em Tatuí. O problema é esse negócio de ganhar título a qualquer custo. Eu não me agrada o estilo de Muricy, de cruzamento, de... Casinha. Putz, meu, que futebol desagradável. E aí eu concordo com o que fala o Tostão, de que a gente... Qual o melhor técnico brasileiro, Igor? Depois você responde, desculpa. Hoje? Pô, eu tenho saudade do Luxemburgo, cara. Nos bons tempos, né, cara? Bons tempos. Mas aí também, vamos lançar polêmica. Luxemburgo sempre com só craques, né? Esquadrões. Então. O Luxemburgo nunca conseguiu montar uma equipe. A própria equipe do Corinthians... 2001. Quando ele estava com a perna engessada, quando ele retornou. Marco, me ajuda, ele não montou aquela equipe do Mundial? Novo Horizontino? Novo Horizontino. Talvez o grande trabalho da Bragantino. Não, Bragantino era o... Novo Horizontino era Bragantino, é verdade. Bragantino que foi campeão. O Bragantino, o Novo Horizontino era pegou... Perdão. Não foi o Bragantino que pegou 5 jogadores do Guarani? Acho que houve uma troca no interior, e aí deram um jogador em troca de 5 e os caras montaram uma base. Sim, é o Mauro Silva. Foi o Mauro Silva, né? Isso mesmo. Olha, o Guarani era um manancial era um celeiro de craques. Como é que pode chegar a esse nível, né? A gente discutia na semana passada a classificação do Guarani, né? O Guarani está nas últimas colocações da segunda. Né? Mas eu acho que o São Paulo, se porventura arrumar a zaga, o problema do São Paulo é a zaga. Enquanto o São Paulo não tem uma dupla de volantes... Eu vou além. O problema do São Paulo é o mesmo problema do Palmeiras. É a diretoria. Eu acho que a diretoria do São Paulo que já foi exemplo em tantos momentos. É nova, né? É nova agora. O São Paulo passou por uma mudança, né? Porque o São Paulo não era time de massa, né? E ser time de massa é um negócio complicado. Então, o Botafogo hoje em dia não é time de massa. Então, por mais que existam protestos, são protestos que têm uma dimensão não tão grande. O São Paulo é a terceira maior torcida do país. É um time que cresceu muito. Então eu acho que a diretoria do São Paulo, ela nadou de braçadas enquanto não era um time de massa. Cobrança talvez não fosse, né? Apesar de tantos títulos. O técnico também. Se perder hoje, ele não começa a ser contestado? O Muricy? Sim. Eu acho que não é o perfil da torcida do São Paulo como a gente estava discutindo. Mas será que ele não está mudando? Ele não é unanimidade. Não era o perfil. Não era o perfil. O Cilinho, em 1975, perdeu para o Corinthians 2-0 e permaneceu. Sabe, em relação a esse time do Cilinho, eu me lembro de uma história engraçada, que eu fui assistir um Corinthians São Paulo no Morumbi, e eu sentei na torcida do São Paulo. Que não tinha lugar. Não tinha lugar. E aí o Corinthians ganhou de 2-0, né? Era o começo dos menudos. Carlos Alberto Torres, o técnico. Eu comemorei o gol. Né? Não que eu fosse maluco, mas eu comemorei o gol porque se podia comemorar. Isso em 85. Né? Então, quer dizer... Bons tempos, né? Mudou. Completamente. Mudou. Então, eu acho que o São Paulo, concordo com vocês. A diretoria tem que entender o que é o São Paulo hoje, que é uma coisa diferente. E cresceu. Mas o que irrita um pouquinho é a necessidade que os últimos presidentes de São Paulo têm de falar mal dos outros times. Todas as entrevistas que você pega as entrevistas do Juvenal Juvencio, as entrevistas do Carlos Miguel Aidar, sempre ele faz alguma referência ou ao Corinthians ou ao Palmeiras, sempre uma desnecessária. Desnecessária. São Paulo é muito grande. Né? Toda essa história de ficar se referindo de modo pejorativo a Itaquera, né? Ele desrespeita torcedores do São Paulo e Itaquera. Não, quando o Juvenal falou, imagina Ângela
a Angela Merkel em Itaquera. Pô, e o torcedor do São Paulo que torce Itaquera? E o irônico dessa história, eu não sou maluco de comparar, quer dizer, o Morumbi é um bairro nobre de São Paulo, né? Mas o irônico é que em distância, Itaquera é mais perto que o Morumbi, do centro da cidade, né? Quer dizer, não sou maluco. O Morumbi é um bairro muito mais mas elegante. E daí eu até... Por enquanto, né, mano? Discutíamos na sala dos professores, João e eu falava o seguinte, que eu me recordo de ir assistir jogos do Morumbi na década de 70, e era um bairro muito afastado. E, inclusive, quando São Paulo fez 450 anos, a Veja lançou cada semana falando de um bairro. E quando falou do Morumbi, uma senhora contou o seguinte, que ela morava de aluguel em Genópolis e conseguiu um lote no Morumbi. E daí ela mudou para o Morumbi, isso no final da década de 60. Construiu a casa, tinha cobra na casa dela. E quando era aniversário dos filhos, nenhuma mãe levava os filhos para o aniversário dos filhos dessa senhora que mudou. Aliás, o que ajudou a valorizar muito o bairro foi o estádio. Foi o São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube. Mas que não deve ser legal morar próximo do estádio, não deve, né? Deve ser irritante, né? Deve ser irritante. Uma vez eu vi uma cena, tem aquela rua que desce, que vem do Palácio do Governo, do Einstein. Não, Giovanni é do outro lado, né? Aquela que vem da Avenida Morumbi, você desce, é o Palácio do Governo, Einstein. Tem uma rampa de entrada da arquibancada no Morumbi. E eu estava lá parado, de repente eu vi a torcida de um time, que eu não vou falar qual que é porque é o meu, fazendo o seguinte, eles invadiram a casa da frente que estava para alugar e pareciam... Eles queriam saber como que eram os aposentos. Parecia uma propaganda de margarina, era uma casa de 3 andares, o fulano abrindo a porta, balcão do terraço, se espreguiçando. Reforma agrária, amigo. Então, realmente, o que você está falando, morar na frente de estádio... É problemático. As únicas pessoas que gostam são os moradores do arredor do Pacaembu, dos arredores do Pacaembu. Será? Eles gostam bastante. Eles gostam bastante. Eles nunca vetaram shows, nunca vetaram... Né? Ah, tá. A venda. Entendi o seu gosto. Pacaembu. Então... Bem, eles se deram bem agora, né? Pacaembu, o que vai ter no Pacaembu aí agora? O que será bem, do Pacaembu? O que será do Pacaembu? Talvez o Santos... Eu, como amante do futebol, e creio que vocês vão concordar comigo... Eu espero que não acabe o Pacaembu, que não se torne prédio. É um dos lugares mais agradáveis. Prédio não. Nunca vai virar, né? Eu espero que não. Né? Mas não pode, né? O Play Center também não ia virar. Qual é a arquitetura do Pacaembu, vocês sabem? Não. Germânica nazista. Se vocês pegarem o filme da propaganda de Hitler, se passa... Hitler jogou no Pacaembu? Não, mas se passa... Não, e Hitler esteve no programa também? Eu vou perdendo um pouco... Esteve no programa alguma vez? Adolf foi convidado, mas não compareceu. Mas ele jogou alguma Copa pela Alemanha? Benito aqui esteve, mas foi Benito de Paula, não Benito Mussolini. O Adolfo não tinha altura suficiente para entrar. Mas o fato é que é uma arquitetura nazista. Então, o filme da propaganda nazista se passa no estádio idêntico àquelas colunas do Pacaembu. Uau. Que é um estádio... Olha, mas continua sendo um estádio... Maravilhoso. João... assistir em São Paulo. Vamos chamá-lo de João Oneroso, porque custou caro a viagem dele. João Oneroso, peça para o seu primo levá-lo amanhã no Museu do Futebol, que fica no Pacaembu. É um estádio maravilhoso. Estádio onde desfilou... Mas tem essa recomendação para ir visitar o Museu do Futebol, por acaso. E se vocês puderem... Vai para lá do João? Futebol, não é? Se você tiver oportunidade, eu não sei até quando o João vai ficar aqui no Brasil, mas o Museu Pelé em Santos é muito bonito. Eu estive lá. O Museu Pelé em Santos eu nunca fui. É coisa recente, né? Inaugurado agora na Copa, é muito bonito. Não tem toda a parte de multimídia do Museu do Futebol, né? Sim. Mas as fotos é emocionante. Né? Emocionante. Mas o Museu do Futebol é muito bonito porque ele conta a história do futebol. Não é tendencioso. E ele conta a história, por exemplo, o Pacaembu foi o local onde aflorou Leônidas da Silva, que é considerado um jogador tão bom quanto o Pelé, que jogou no São Paulo, que jogou no Flamengo. Quer dizer, um jogador, o pai da bicicleta, né? Então... Primo de Guido Calói. Primo de Guido Calói.
E ele foi casado com Joana Monarca. Monarca. Aí houve a separação. Juca, paremos de bobagem. Vamos lá. Lamentavelmente, chegamos ao fim de mais uma edição do Torcida Paulista. Agradecemos. Posso só fazer uma pergunta? Por favor. Cadê o Rogério? Rogério, ausente. Juca, o Rogério... Música pro Rogério, Juca. O Rogério mandou alguma mensagem? Justificativa. Nada. Então, Juca, se porventura eu entrar em contato com a rádio, solicite que ele passe... Não, solicite que ele passe pelo RH, por favor.